quero agradecer a Deus por esse privilégio, esta oportunidade que o Senhor está me concedendo na noite deste dia. Quero agradecer a Deus pelo ar que respiro, pelo fôlego de vida, pela existência de vida. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, você também não estaria aí. E também quero, antes das minhas mensagens, eu sempre friso ou leio alguns textos de edificação para aumentar a nossa fé. E há uma passagem que eu gosto muito, são várias, que é o Salmo 119, que tem 176 versículos, que de 8 em 8 sessões, a primeira letra do alfabeto hebraico, totalizando as 22 letras do alfabeto hebraico. O verso de número 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para os meus caminhos. Ela só é luz para mim, só é luz para você quando eu leio o texto e quando eu entendo o texto. Quando eu leio o texto e não entendo o texto, ela não é lâmpada, ela é obscura, para nada ela está servindo. Quando nós lemos ainda no Salmo 119, que é o versículo 130, diz que a exposição da palavra de Deus ela traz luz e traz entendimento. Há uma outra passagem que eu gosto muito, está em Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 17, versículo 28, que diz assim: nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos e fora dele não somos nada. Você não é nada fora de Deus. E eu também venho, através desse veículo de comunicação que é a internet, ao povo brasileiro, aos cristãos em geral e aos não cristãos, trazer uma palavra de ânimo, de força e de coragem. E o tema que eu vou abordar nesses minutos, que é muito importante, é sobre o Dia das Mães. E o que é ser mãe? Mas antes de entrarmos no texto, eu tenho um canal que é PR de Pastor Pedro Medeiro. É só entrar que você vai ver toda a programação do Campo Vila Mar, em Pedra de Guaratiba, na Estrada Matriz, lote 20 quadras, 171. Você vai ver toda a programação. Onde nós temos a matriz, nós temos um seminário com bacharel, o médio e o básico. As inscrições são feitas todas as segunda-feiras e as quarta-feiras, depois que passar essa crise da coronavírus, que é uma doença maligna e maléfica que ninguém vê com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. E só há um meio para nós enfrentarmos esta doença maligna e maléfica, ou enfrentar todas as doenças, que é o nome de Jesus, que é o nome que é sobre todos os nomes, como está em Marcos 16. A palavra de Deus que sara, que cura, que edifica, que dá crescimento. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o nosso pecado, que serve de cobertura para a igreja. E a oração, que é mais poderosa do que a bomba atômica, do que a bomba neutrã, é mais poderosa do que o câncer, é mais poderosa do que todas as doenças, do que todas as enfermidades. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E eu quero agradecer a Deus
pelo ar que respiro, pelo fôlego de vida, pela existência de vida. Quero agradecer a Deus pelo campo Vila Mar, que Ele colocou em minhas mãos, com todos os seus obreiros, com toda a igreja, que Deus possa continuar abençoando a este campo, aos obreiros em geral, aos servos, servas, abençoando aos adolescentes, aos jovens, abençoando a todos. E vamos continuar orando, porque muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. Quero agradecer a Deus também pela esposa que tenho, tem me acompanhado nessa jornada. Quero agradecer também pelos filhos que eu tenho. Quero agradecer a Deus também pela filha que eu tenho, pelo genro que eu tenho, abençoados, pelas noras, pelos netos, as netas e os bisnetos. Família abençoada. E Deus possa continuar abençoando também o pastor Cláudio, que é o vice-líder na Estrada da Matriz, quadra 171, é o pastor local, é o administrador do campo. Pastor Elias é o terceiro na presidência. Nós temos um seminário, o bacharel médio, o básico. As inscrições é feita todas as segundas e todas as quartas, começando às 7 horas da noite. Depois que passar esta crise, depois que passar, entendeu, esse pânico que o Brasil está vivendo, entendeu, nós vamos iniciar o seminário. E eu quero aqui na leitura aqui de Gênesis, que é o capítulo 2, versículo de número 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. A família é a coisa mais preciosa. A família criada por Deus, porque Deus, Ele criou a família. Quando nós lemos em Gênesis, que é o capítulo 2, versículo de 18 a 25, diz que Deus criou a família. Não só apenas Deus criou a família, como Deus também avisou a família. Gênesis 19, 15, Deus também deixou um manual para a família, que é a sua palavra. E em quarto lugar, Deus não só apenas criou, avisou, deixou um manual, como Deus preservou também a família. E são vários casos, eu vou só apenas citar um, que é Gênesis, que é o capítulo 7, do versículo 1 a 7. Deus preservou a família de Noé. E como amanhã é o Dia das Mães, eu quero abordar o título dessa mensagem: o ser mãe. Mãe, mulher que deu à luz, que cria ou criou um ou mais filhos. Mãe é o ser do sexo feminino que gera uma vida em seu útero,
e Deus criou a família. Ser mãe. Ser mãe é gerar filho como Sara, que é Gênesis capítulo 21, versículo 2. Ser mãe é criar filho como Joquebede criou, Êxodo capítulo 2, versículo 9. Ser mãe é preocupar-se com o filho, como fez Rebeca, Gênesis capítulo 27, versículo 46 em diante. Ser mãe é sofrer como Agar, Gênesis capítulo 21, versículo 16. Ser mãe é cuidar como a sunamita cuidou, 2 Reis capítulo 4, versículo 20. Ser mãe é cumprir com as suas obrigações como mãe, como Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 24 ao 28. Ser mãe é assumir, é ter responsabilidade, compromisso com os filhos, como Débora, Juízes capítulo 5, versículo 7. Ser mãe é conferir como Maria, São Lucas capítulo 2, versículo 19. Ser mãe é um grande privilégio, o privilégio de ser mãe. Mãe só existe uma. Ela quem forma a família. Ela possui a bênção total de Deus. Eunice, mãe que transmitiu fé aos filhos, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Eunice plantou a semente da fé no filho. Eunice foi exemplo de fé em Deus. Eunice, ela aprendeu com a sua mãe. Um belíssimo exemplo de mãe. Nós temos ainda uma segunda mãe, que é Ana, a mãe que orava constantemente, orava antes de nascer o seu filho, orou em agradecimento ao nascimento do seu filho, orou a vida inteira, enquanto vivia, pelo seu filho. Ser mãe. Mãe é a rainha da família. Mãe é a governante da família. Mãe é a médica dos filhos. Mãe é a construtora no lar. Mãe é a secretária. Mãe é a conselheira dos filhos. Mãe é a vigilante dos filhos. Mãe é quem educa os filhos. Mãe é a que ajuda com amor e com carinho. São essas minhas palavras que eu quero deixar para todas as mães brasileiras. As mães que estão em sofrimento, as mães que estão passando pelas diversidades da vida, das lutas, as mães que estão em pânico, as mães que estão com dor,
as mães que estão com poucos direitos, as mães que precisam de socorro, precisam de amparo, precisam de ajuda, precisam da oração dos santos. As mães, quantas mães sem lares, quantas mães estão em abrigos, quantas mães estão no leito de dor, quantas mães estão hospitalizadas, quantas mães estão na sarjeta, quantas mães estão empenhadas nas drogas, nos vícios, quantas mães estão sem esperança. E nesse momento, a palavra de Deus está chegando até você, mamãe. Jesus, Ele te ama. O amor dele é tanto por você, mamãe, que Ele morreu na cruz do Calvário, para que os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados fossem apagados. E a palavra pecado no original é errar o alvo, errar a direção, deixar de fazer o que é certo e fazer o que é errado. Mamãe, deixa de fazer o que é errado e aceite Jesus. Ele é a solução. Ele é o remédio para a sua doença. Mamãe, Jesus te ama, mamãe. Mamãe, Jesus, Ele quer restaurar a sua vida conjugal, a sua vida familiar. Mamãe, procure uma igreja evangélica onde prega a palavra e aceite a Jesus como seu Salvador. Mamãe, você é abençoada, mas você não reconhece essas bênçãos que vêm de Deus. Quando nós lemos em Efésios 2:19, diz: feliz é a nação, ou feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Você que está desprezada, você que está abandonada, você que mais ninguém acredita em você, mas há uma porta de escape. Essa porta de escape para você, mamãe, é Jesus. Retorne à casa de Deus, volte ao abrigo, volte ao bom pastor que é Jesus, que morreu na cruz do Calvário por causa de você, por causa de mim e por causa de nós. São as minhas palavras para as mães. E parabéns, mamães, pelo dia de vocês, dia 8. Amém.